Bom dia, boa noite, Shavua Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, para o mundo inteiro, aqui, agora, já. A pergunta da semana é: boa vontade salva? A gente tem aqui uma imagem que parece um pouco um deserto, que é o tema que a gente vai falar hoje. E essa boa vontade de querer plantar no deserto, querer dar alguma... Na verdade, é mais que uma boa vontade. É uma ação prática para conseguir trazer algum resultado. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o capítulo 28, é o volume 28 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos. Essa é Parashat Shelach, é a segunda Sihá. Vou trazer alguns pensamentos aqui que eu andei pesquisando, até usando o chat GPT. Você já quis fazer o certo, mas não fez? Quer dizer, quis, boa vontade, intenção, mas não fez na prática. Já sentiu que teve a melhor das intenções, novamente, intenções, mas ficou só nisso, não chegou, não levou ao resultado, ao prático. Na Torá, a intenção tem valor, não tem a menor dúvida. Tem algumas mitzvot, como rezar, baseado na intenção. Sem a intenção, sem a vontade de rezar, de se conectar com Deus, não vale. Mas a intenção sem ação é como acender uma vela, mas não tem o pavio. No final das contas, agir, fazer, transforma mais do que querer. Por isso que é importante a ação, agir na prática. Porque no campo da alma é a mão que move o mundo. Então, esses são alguns pensamentos que eu tive em relação a que a gente vai explorar agora nessa Sihá. A gente está, Parashat Shelach, no Sefer Bamidbar, no livro Bamidbar, é o capítulo 15, esse é o versículo 32, no finalzinho da Parashá, depois que teve todo o assunto dos Meraglim, dos espiões, né, que não quiseram entrar na terra de Israel, e o povo inteiro foi condenado a ficar durante 40 anos no total, no deserto. Então, no finalzinho aparece, antes de falar sobre tzitzit, fala sobre proibição de avodá zará, de idolatria, e tem um episódio curioso que fala sobre, estavam no Midbar, né, no deserto, não se sabe exatamente de que época que está, tem controvérsia de que época que foi isso, e tinha uma pessoa que fez Ish Mekoshesh Etzim, uma pessoa do povo que juntou gravetos no dia do Shabat, né? Tem como traduzir Mekoshesh como juntou gravetos, mas tem várias interpretações do que é isso e por que isso é proibido no Shabat, e ele foi era uma proibição e ele foi punido com isso. Teve uma dúvida de que tipo de punição que ele teria, se perguntou para Moshe, etc e tal. Aí depois, no Mem Aleph, no 41, do 32 para 41, só no finalzinho da Parashá, fala: Ani Hashem Elokechem, Asher Osei Etchem Eretz Mitzrayim, eu sou Deus, teu Deus, que te tirou do Egito, para ser para você Hashem, eu sou Hashem, teu Deus. Aí Urash explica, baseado nos escritos do Rabi Moshe Darshan, ele copia que essa Parashá, essa parte que fala sobre o Mekoshesh Etzim, esse homem que pecou no Shabat ao juntar gravetos, é comparado com, está ligado com Avodá zará, idolatria, que acabou de falar sobre idolatria, e aí fala sobre esse homem que juntou gravetos. Qual é a relação entre esse Mekoshesh Etzim, esse que juntou gravetos, com idolatria? Então, o Rashi fala, baseado no Rabi Moshe Darshan, que aquele que profana o Shabat é comparado como alguém que faz idolatria. Mesmo que idolatria seja comparada com todas as mitzvot, né, como é falado, tem um passuque que fala sobre Ezra, né, no livro Nehemia, etc e tal, e também está comparado com a parte do tzitzit, a mitzvah do tzitzit, que vai ter logo depois, que também está ligado com todas as mitzvot, né, porque, como está falando, vocês vão fazer as minhas mitzvot. Está ligado com o Shabat, está ligado com idolatria e está ligado com o tzitzit. Tem no Talmud, no
tratado de Bava Batra, na página 119 Beit, tem uma opinião, um comentário do Tosfot, né, que são os netos do Rashi, que ele dá a opinião que o Mekoshesh, esse homem que juntou gravetos, que era proibido no Shabat, foi no começo dos 40 anos, logo depois do episódio dos espiões, dos Meraglim, que fala no Midrash que ele fez isso por Hashem, Leshem Shamayim, por amor a Hashem. A intenção dele era muito boa, que ele queria, já que o povo estava falando que já que foi decretado que não entrariam na terra de Israel, onde o que importa lá são os atos, né, por causa do ato do que os Meraglim fizeram, então não voltariam a precisar ser obrigados a fazer mitzvot. Então ele fez isso, ele se levantou e profanou o Shabat para que ele fosse morto e os outros percebessem que continua sendo importante e a obrigação de fazer as mitzvot, mesmo não entrando na terra de Israel e ficando no deserto. Entende-se então a relação entre o Mekoshesh, que juntou gravetos no deserto no Shabat e é proibido, e a nossa Parashá, que fala principalmente sobre os Meraglim, que dá o tema e o nome da Parashá. Como tem também sobre idolatria na nossa Parashá, entre os dois eventos dos espiões Meraglim, que não entraram na terra de Israel, e o Mekoshesh, esse homem que juntou gravetos no Shabat é proibido, tem sobre idolatria entre um e outro, então entende-se que o Tosfot concorda que está tudo ligado também. Idolatria, Shabat, o Mekoshesh Etzim e o episódio dos espiões. Moshe sabia que o Mekoshesh deveria morrer, como está escrito em Kitissá, né? Mota e mata, aquele que profana, que faz idolatria, o que profana o Shabat deve morrer. Mas não sabia que tipo de morte. Em geral é por forca, quando não tem especificado qual o tipo de pecado, mas se é idolatria, seria por apedrejamento. E quem profana o Shabat é como se fosse toda a Torá, como a gente falou. A explicação tem a ver com todos aprenderem com o evento dos espiões. Ao ser decretado não entrar em Eretz Israel, na terra de Israel sagrada, as mitzvot práticas não seriam as mais importantes. E poderia ser que todos passaram a ficar isentos das mitzvot. Mas a pergunta é, por que para mostrar isso deveria justamente profanar o Shabat? E através disso ele cometeu um pecado maior ainda, mais grave, que ele tirou a própria vida, porque sabia a consequência, ao profanar o Shabat, ele pagaria com a vida. Então ele estava como se fosse tirando a própria vida, que é muito mais grave do que a idolatria, ou profanar o Shabat nesse caso. Poderia ser um outro tipo de profanação do Shabat, transgressão, que o castigo fosse chibatadas, né? Ou como um castigo de outro tipo. O Trigum Yonatan, a tradução do Yonatan ben Uziel, concorda e explica por que justamente foi o Shabat. Porque o povo sabia sobre isso, mas não qual era a punição. E aí foi explicado, foi decidido qual seria a punição. Mas segundo o Midrash, que tem no próprio Tosfot, que a gente leu, era para mostrar que continuavam obrigados com as mitzvot. Então volta a dúvida sobre por que justamente profanar o Shabat. O Maharsha, que é um comentarista que tem no Talmud, explica que ele não precisava dessa ação, o Mekoshesh, o homem que juntou gravetos. Mas era necessário saber qual era a morte resultante. E esse tipo de ações, como cavar um buraco, mas só precisa da terra, não precisa do buraco em si, são isentas de acordo com Rabi Shimon Bar Yochai, com Rabi Shimon. Entende-se, portanto, porque escolheu justamente a mitzvah do Shabat. Porque era uma mitzvah que a intenção o tornava isento, porque foi com boas intenções, foi com boa vontade, como está no tema que a gente colocou para essa sirá. A boa vontade o salvaria, a boa intenção o salvaria, mas a gente vê que a resposta é a boa vontade não salva, porque não é só de intenção, né? Como se diz que de boas intenções, aquele lugar lá quentinho, que arde muito, está cheio de pessoas com boa intenção, com boa vontade. Então, ele foi aqui justamente para poder mostrar
que continua sendo importante a ação, não importa só a intenção. Então, resumindo, o Mekoshesh, o homem que juntou gravetos no Shabat, não tinha a intenção de pecar. E junto com isso, queria mostrar a importância da ação e suas consequências. Isso era possível justamente numa transgressão do Shabat, sem intenção, que de acordo com a opinião do Rabi Shimon, o torna isento. Então ele não queria morrer. Ele queria que se percebesse que a intenção dele era boa, né, e que ele poderia estar isento de acordo com o Rabi Shimon, justamente numa mitzvah do Shabat, mas que fosse demonstrado que justamente ele teria que morrer porque a ação é o mais importante e não somente a boa vontade. Mesmo assim, Hashem decidiu então que ele deveria morrer, mesmo que pelos céus sabia-se que era uma ação que precisava do seu resultado, né? E o resultado foi que foi transgredido o Shabat, mesmo que a intenção fosse boa, porque pelos céus sabia-se que ele não tinha a intenção de ter aquele resultado. E ele fez com boa vontade e por Hashem. E no fundo não profanou o Shabat em nada. E mais ainda, ele fez isso para que pudessem justamente guardar o Shabat. O efeito era o contrário, para proteger, para guardarem o Shabat. E também reforçar todas as mitzvot e a Torá em geral, que o principal é a ação. O Maharashá explica que é porque as testemunhas não sabiam que era permitido, porque ele fez isso com boa vontade, com boa intenção. Porque a gente não sabe o que está no coração das pessoas. O que mostra que, no fundo, o mais importante é o que a gente vê, que a gente sabe o que é a ação na prática. A Torá é a Torá de verdade. Mesmo que, por sua intenção, não deveria morrer, a obrigação de apedrejar é de acordo com as leis humanas. Foi uma ação prática de profanação do Shabat. De acordo com o tribunal, aqui embaixo, a opinião é que ele é punível com apedrejamento, sem levar em consideração a intenção que ele teve. Entende-se, então, a relação com idolatria. Tem um assunto especial que não tem nas outras mitzvot da Torá, na idolatria. Mesmo a pessoa que é mais desligada, que não passa, quando ela passa por um teste de idolatria, ele entrega a sua vida. Mesmo que seja para não fazer só uma pequena ação contra a fé em Hashem, como se ajoelhar mesmo que não acredita na idolatria de jeito algum. Posso falar uma coisa pessoal minha? Muitos anos atrás, um colega queria fazer um trabalho de faculdade, que era um trabalho em grupo, e queria fazer justamente no dia de Yom Kippur. Naquela época não era como agora. E eu falei de jeito nenhum, é Yom Kippur. Ele não conseguia entender por quê. Tocou profundamente em mim. É Yom Kippur, eu não vou trabalhar nesse dia. Isso tem muitos anos atrás, uns 40 anos atrás. Então, a gente vê que mesmo quando a pessoa está desligada, mas que toca num ponto que mesmo, de algum modo, mesmo sem a pessoa acreditar, né, se ela, não é o caso aqui, né, mas se a pessoa se ajoelha, mas não acredita na idolatria de modo algum, mesmo assim ele dá a vida, ele se entrega porque ele não quer de jeito nenhum transgredir mesmo um pouquinho na ação, mesmo que a intenção seja boa e seja pura. E o principal do pecado da idolatria é a fé no coração. Quando consideram realmente que alguma criação, como anjos, astros, etc., é divindade, aceita que uma criação é divindade, mas não acredita de coração, de jeito algum, não é considerado idolatria, porque depende do que a pessoa está sentindo. Mas, se tiver a ação de idolatria, mesmo sem ter a essência do pecado, que é acreditar de coração na idolatria, para um judeu é considerado uma proibição de idolatria, então não pode nem aceitar que algum astro, alguma estrela tenha algum tipo de poder, mesmo que esteja abaixo de Hashem. É só uma questão de intenção e não de ação. Fazer algo proibido no Shabat está ligado com o pensamento e a intenção. Por isso que, sem precisar do resultado, está isento. Ainda mais no nosso assunto, que foi com boa intenção. Mas como na hora da ação, que é o principal, não é só a boa vontade que salva. A boa vontade não salva, o que salva é a ação. Não tinha como saber ou ver isso. Vale a ação, e a Torá, da verdade, decide que merece o castigo de apedrejamento.
Os espiões queriam ficar no deserto, pois sua ocupação principal no deserto era estudar a Torá. Era a parte de intenção, a parte espiritual. Sem precisar se preocupar com o sustento, etc., que é a parte da ação. A Torá tem a ver com os que comiam, mais ainda, reforçando isso, tá? Está escrito no Mechilta que a Torá tem a ver com os que comiam o man. Aqueles que estavam no deserto, que só comiam man, não tinham que se esforçar pelo sustento. Eles eram focados em entender, apreender no intelecto e no pensamento e também na fala a Torá. Mas em Eretz Israel, na terra de Israel, precisa trabalhar o campo e os vinhedos por 6 anos, etc. e tal. O principal é a ação. Então, o povo pensou, já que o principal de entrar em Israel é a ação, foi decretado não entrar lá por causa da ação dos espiões, então voltariam a não ser obrigados com as mitzvot. Seria só baseado na Torá, no pensamento e na fala. Concluindo, através do ato desse homem que juntou gravetos, mecochês, etzim, que, independente do seu pensamento, da sua boa intenção, as pessoas viram que as mitzvot e os atos são o principal. Não é a boa vontade que salva, é fazer na prática. Mesmo no deserto, porque através dos atos temos a conexão e a união da palavra tzavta veribur mitzvah, mas ainda agora que a gente já está chegando na época da redenção, em que a nossa ação, menos uma só pequena, de uma pessoa qualquer, em qualquer lugar do mundo, num instante, pode salvar a pessoa e o mundo inteiro agora já. Mashiach now.